E eu queria compartilhar algo com vocês nessa noite que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração há 2 semanas atrás, quando a gente teve o Go Conference aqui. Quem estava aqui no Go Conference? Amém? E Deus ministrou algo muito forte para mim. O Silvio comentou um pouquinho do que aconteceu na semana passada, mas eu queria trazer alguns detalhes para vocês. No sábado à tarde, a gente teve... Na verdade, sábado à tarde foi insano, né? A gente ficou da 1h até 9h aqui, foi surreal o que aconteceu. Mas especificamente quando o pastor Daniel estava pregando, teve um momento que, logo depois da pregação dele, ele chamou o pessoal para vir aqui na frente. E eu estava lá atrás, estava servindo na mesa de som. Gente, eu estou tremendo, mas não é de frio e não é de nervoso, não é algo. Estou desde ali de baixo tremendo, é o temor do Espírito Santo mesmo. E eu estava ali na mesa de som. E aí foi muito legal, porque o pastor Daniel estava terminando de ministrar e ele chamou o pessoal aqui na frente. E a gente sempre fala para o pessoal que está servindo, né, que é staff do Rise Up e tal. Se Deus falar para você ir lá na frente, se você sentir que você precisa de oração e tal, não se prenda ao que você está fazendo, vai lá, vai receber e a gente dá conta aqui. E na hora que eu olhei, eu me vi sozinho ali na mesa de som, estava todo mundo vindo aqui na frente, falei, glória a Deus, deixa os meninos serem ministrados. E aí, nessa hora, o Dominic, que era o menino que estava ministrando louvor aqui, da BTF, ele me manda uma mensagem, ele falou, cara, o pastor Daniel, ele estava falando sobre isso e provavelmente a gente vai fazer essa música a gente vai fazer um medley. Tem como você colocar a letra dessas músicas aí no telão? Eu falei, não, deixa comigo, vai passando aí que a gente vai procurar. Aí eu saí da mesa de som e fui pro computador. Nisso, na hora que eu sentei no computador, veio uma menina da igreja deles, para falar assim, eu vi que o Dominic mandou mensagem para você está precisando de ajuda, porque eu vi que você tá sozinho aí, eu posso te ajudar, eu sei mexer no computador, a gente tem o mesmo programa lá na igreja. Eu falei, pode vir, obrigado e tal. E aí ela sentou e começou a digitar a primeira música. Enquanto ela estava digitando a primeira música, e ele já estava ministrando, ele já foi para a segunda música. E aí ela falou, nossa, não deu nem tempo, não sei o quê. Aí já começou a digitar a segunda, e quando ela estava terminando, adivinha, ele foi para a terceira música. E aí eu olhei e falei assim, acho que não vai dar certo, né? Mas beleza, deixei ela ali escrevendo. E assim foi, eu acho que foram umas 3, 4 músicas assim, uma atrás da outra. E resumindo, ela não conseguiu colocar letra nenhuma, a gente não conseguiu passar nada. E foi nessa hora que eu voltei para a mesa de som, que o Espírito Santo me fez eu olhar aqui para frente. E foi muito legal, porque foi uma voz que eu senti dentro de mim, assim. E o Espírito Santo falou bem assim, olha lá para frente. Aí eu estava lá atrás, eu levantei a cabeça. Eu vi todo mundo aqui na frente de novo. E o Espírito Santo falou comigo, presta atenção no que está acontecendo. Aí eu fiquei quieto, fiquei olhando. E o Espírito Santo falou bem assim, você acha que tem alguém preocupado com a letra da música agora? Aí eu fiquei quieto. E eu estava na mesa de som, estava mexendo na iluminação. Eu amo servir, eu adoro isso. Eu acho que isso é a minha paixão, assim, de ver as coisas acontecendo. E aí o Espírito Santo de novo, você acha que tem alguém se importando com a cor da luz que você está colocando? Com a luz, se ela está piscando no ritmo da música ou não? Olha de novo lá para frente. Veja o que está acontecendo. Por que você está se distraindo com essas coisas nesse momento tão importante? Por que você está pensando nisso, uma coisa tão irrelevante para esse momento? E aí o Espírito Santo mais uma vez falou, filho, existem momentos em que nada mais importa do que você estar completamente entregue na minha presença. E eu fiquei olhando de novo, e o Espírito Santo falou de novo, nada é mais importante do que estar rendido aos meus pés. Nada é mais importante do que estar se relacionando comigo. E aí, nessa hora eu parei, e eu fiquei perguntando para mim, eu falei, cara, realmente, o que eu estou fazendo aqui atrás?
Por que eu não estou lá na frente? Por que eu também não fiz igual os meninos e saí, deixei tudo lá atrás? Estava tudo certo. Por que realmente eu estava preocupado com isso, com letra, com luz? Por que eu estava trocando o momento aos pés de Jesus para estar lá atrás? E aí o Espírito Santo me perguntou mais uma vez: você acha que eu quero as suas mãos ou o seu coração? Você acha que eu estou interessado mais no seu serviço ou no seu coração? Eu estou interessado na sua performance ou no seu coração? E eu sei que tudo isso durou, acho que no máximo 2 minutos, mas para mim pareceu uma eternidade, assim, parece que eu entrei num outro planeta, assim, em outra dimensão do que estava acontecendo. Mas foi algo muito profundo que mexeu comigo. E eu queria ministrar isso para vocês essa noite. Queria compartilhar um pouquinho do que Deus ministrou durante essas 2 semanas. Era para eu ter pregado na sexta-feira passada. E aí eu falei com a Marcela, Marcela, deixa eu pregar na próxima semana, porque eu estou sentindo que Deus, eu já tenho uma palavra, era sobre isso que eu queria falar, mas estou sentindo que Deus tem algo mais ainda para ministrar no meu coração. E aí o Silvio pregou. E o Silvio pregou o quê? A mesma palavra, a mesma passagem do que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Sem saber. Aí eu até brinquei lá atrás, na semana passada, falei: Silvio, para de falar, né? Tipo assim, vai devagar aí. E eu queria ministrar para vocês Lucas 10, 38, do versículo 38 até o 42. É exatamente o mesmo texto que o Silvio ministrou na semana passada, sobre Marta e Maria. Lucas 10, versículo 38 a 42. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como eu falei para vocês, o Silvio pregou sobre isso na sexta-feira passada. E a gente vê esse texto, a gente vê Marta recebendo Jesus na casa dela, e os discípulos também. E Maria, irmã de Marta, ela fica sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele estava ensinando, o que ele estava pregando. E Marta, como a gente viu no versículo 40, ela vai até Jesus e questiona: se Jesus, você não está vendo que a Maria me deixou sozinha aqui fazendo todo o serviço? E Jesus, ele alerta Marta, dizendo que ela estava muito culpada, está muito agitada, agitando-se de um lado para o outro, com seus muitos afazeres. E na versão Almeida e Revista Corrigida diz que Marta andava distraída em muitos serviços, mas que pouca coisa era necessária. Em algumas versões, se você for ler, diz que apenas uma coisa era necessária, e que Maria escolheu essa coisa. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e isso não seria tirada dela. E aí eu comecei a pensar, eu fiquei imaginando, tentei imaginar a cena, né? Marta olhando para Jesus e tipo assim: Jesus, acho que você não está entendendo o que está acontecendo, o que eu acabei de falar, né? Eu estou fazendo tudo isso para o Senhor, para os seus discípulos. Vocês vieram aqui em casa, como é que eu vou receber vocês de qualquer jeito? É o mestre, é o rei dos judeus que está chegando aqui, então eu preciso organizar as coisas, preparar comida. Pensa comigo, 13 homens chegando naquela casa, provavelmente deviam estar com fome, então vão ter que servir todo mundo aqui, precisa estar tudo organizado. E eu estou falando para você que, se você não se incomodou, porque Maria estava lá sentada aos seus pés e ela poderia ter me ajudado. É tanta coisa que eu tinha que fazer. Será que ela não poderia ter vindo aqui me ajudar? E aí o Senhor vem dizer para mim que ela escolheu a melhor parte. Eu não estou conseguindo entender. Aonde o Senhor está querendo chegar? Que boa parte é essa? E aqui eu entendo algumas coisas sobre esse texto.
E a primeira coisa é que Marta, ela não estava errada em estar servindo a Jesus e aqueles discípulos. E foi engraçado porque, eu não sei se vocês já pararam para meditar nesse texto, mas pelo menos para mim, quando eu fui ler a primeira vez, a minha primeira percepção e a minha primeira decisão foi de julgar Marta. Né? Pô, não sei o que, Maria, perdão. E ela estava ali servindo também, etc. Mas ela estava organizando tudo. E o ponto aqui, ela não estava errada em estar servindo. E Jesus, em momento nenhum, ele exorta Marta ou chama a atenção dela porque ela estava servindo. Ela estava organizando tudo, fazendo o melhor para receber Jesus. Ela estava servindo, estava fazendo como se fosse o serviço de diaconia, os voluntários que a gente está fazendo aqui. E está tudo certo até aqui. Mas a grande questão, que quando Jesus exorta a Marta, ele atenta, alerta ela, é sobre o comportamento dela para com Maria. Quando ela se coloca no lugar de querer julgar a irmã dela, pela escolha que Maria tinha feito de ficar aos pés de Jesus. E aqui eu entendi que Maria e Marta, elas estavam servindo ao Jesus, só que de uma maneira diferente. As duas estavam adorando a Jesus, mas cada uma de uma maneira diferente. E a segunda coisa que eu compreendo é que o problema não estava em Marta estar organizando as coisas e servindo as pessoas que estavam na casa dela. E aqui me pegou. O problema é que Marta estava dividida entre servir e receber, fazer e receber. O problema estava em não escolher estar aos pés de Jesus, ouvindo de Jesus e se relacionando com Jesus naquele momento. E a palavra-chave para mim aqui de todo esse texto é relacionamento. O serviço, ele não vai te dar o que somente o relacionamento pode te dar. O serviço, ele não vai te dar o que somente o relacionamento pode te dar. Buscar em coisas, pessoas, tarefas, aquilo que somente Jesus pode preencher e nos dar, não é uma boa escolha. Como eu falei aqui, não é que o serviço dela não era importante. Era muito válido, a preocupação dela era legítima, mas quando o Filho de Deus se faz presente na casa, não existe nada mais importante, por mais legítimo que seja, do que você estar sentado e rendido aos pés dele, se relacionando com ele. E eu confesso para vocês, e eu falei isso para vocês, que quando eu comecei a estudar sobre isso, foi, cara, uma paulada atrás da outra, uma chinelada atrás da outra, porque desde o Go Conference, o Espírito Santo está ministrando essa palavra no meu coração. Existem momentos onde a gente vai precisar parar tudo, deixar algumas coisas de lado, como eu falei, que são legítimas, estão certas para aquele momento, mas que elas perdem um valor quando está se tratando da presença de Deus e Jesus estando na casa. E essa semana eu peguei o livro que o Silvio comentou aqui na semana passada, acho que a Marcela já tinha falado para a gente também, sobre, o livro se chama Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Se você não leu, eu quero te encorajar a ler. Eu não tive tempo de comprar ele para ler, então eu coloquei no YouTube para ouvir o livro enquanto eu trabalhava. E, cara, é sensacional, porque ele expande a sua mente e traz uma visão muito legal sobre o que estava acontecendo nesse momento, sobre essa passagem. E uma das coisas que a autora do livro fala é que a intimidade que Maria teve na sala de estar nunca seria resultado da agitação da cozinha de Marta. Eu vou repetir. A intimidade que Maria teve na sala de estar nunca seria resultado da agitação da cozinha de Marta. O que ela está querendo dizer aqui é que existem certos níveis de intimidade, níveis que atingiremos com Deus, que somente quando eu e você, a gente estiver na sala, onde Maria estava, aos pés de Jesus, é que a gente vai alcançar isso, e não na agitação da cozinha. E o Espírito Santo, quando eu estava estudando isso, ele me perguntou: se coloque na posição dentro dessa casa agora. Se você estivesse dentro dessa casa, em qual posição da casa você estaria? Você estaria na sala, aos pés de Jesus? Ou você estaria na agitação da cozinha?
E se a sua resposta foi que você estaria na cozinha, eu quero que durante essa palavra você comece a pedir para o Espírito Santo te revelar qual é a sua cozinha dentro da sua vida. Em outras palavras, o que tem te distraído? O que tem roubado a sua atenção daquilo que realmente mais importa na sua vida? A maior arma que o diabo tem usado desde sempre, mas nessa geração a gente tem vivido isso mais intensamente, é a distração. Distração para que a gente não se relacione entre nós e não se relacione com Deus. Distração com as redes sociais, o tempo todo com o olho na tela, rolando o feed. A gente senta na mesa um com o outro, a gente não consegue ter mais uma conversa normal, decente, porque cada um pega o seu celular e se enfia no próprio mundo, no mundo que quer, no mundo que na verdade nem existe. E a gente não consegue ter um relacionamento, não consegue desenvolver uma conversa mais. Você vai ler a Bíblia, vai orar, vai ter relacionamento com Deus, e não consegue. Por quê? Porque teu telefone não para de receber notificação o tempo todo de todos os aplicativos que você tem logado no teu telefone. E aí a gente vem aqui, e eu vou falar isso porque eu não vou, estou igual o pastor Júnior no domingo, eu não vou sofrer essa dor sozinho, né? O Espírito Santo, quando eu estava estudando sobre isso, e aí a gente vem aqui e canta, eu só quero a tua presença, eu não quero mais sair daqui. Será? Será que realmente a gente só quer a presença de Deus, ou é até tocar a primeira notificação e chegar um convite para a gente sair, fazer qualquer coisa e acabou? Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Será? Será mesmo, de coração? Quantas vezes, e eu estou falando isso porque sou eu, isso é para mim. Quantas vezes eu já estava sentado aí, cantando da boca para fora, músicas fortes como essa, tantas canções que a gente canta, que a gente nem presta atenção no que a gente está cantando. Mateus 15:8 diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Talvez a sua distração hoje sejam seus amigos, sejam seus relacionamentos, seja o seu namoro, meninos, principalmente, videogame. E eu coloquei isso de propósito, sabe por quê? O Silvio, a Rebeca não está aqui hoje, mas o Silvio e a Rebeca, eles são prova disso. Eu digo isso com propriedade, porque quando a gente viajava no Brasil, a gente fazia várias viagens terrestres, né? Não de avião e tal. A gente pegava a van e eram 10, 12 horas de viagem, e na van tinha uma televisão que a gente ficava jogando videogame o tempo inteiro. Eram 10, 12 horas de viagem, a gente passava acordado, a gente não dormia jogando videogame. E eu não estou falando para você, tipo assim, agora o Leandro está falando que eu não... Não, você pode fazer, fica à vontade, se divirta, é a sua juventude mesmo, não vai voltar mais, é esse tempo. Mas o que eu estou falando aqui é sobre prioridades, sobre inversão de prioridades, sobre o que tem roubado o seu tempo. Porque daí a gente vai lá, e eu digo isso, como eu falei para vocês, porque eu vivi isso. A gente fica 12 horas na frente de uma televisão jogando videogame, mas não tem 10 minutos dispostos a sentar e a orar. Quando a gente pega a Bíblia para ler, 10 minutos já dá sono, começa a bocejar, eu não aguento mais, nossa, que canseira. E eu estou falando isso porque eu vivi isso. A Lisê está aqui, ela é prova, ela sabe disso. Distração daquilo que realmente importa. Talvez seja o seu trabalho, sua carreira, a casa que você quer comprar, tudo isso é maravilhoso. Eu não estou falando que você tem que jogar tudo isso para cima e viver adoidado. E talvez
Talvez tenha pessoas aqui que realmente vão precisar fazer isso, mas aí já é papo para outra pregação, outra conversa. Deus tem pessoas que vão viver num nível de entrega maiores do que outras pessoas. Talvez realmente você vai ter que jogar tudo para o ar e falar: Deus, vou viver 100% daquilo que o Senhor tem para mim. Não é fácil, mas vale a pena. E o que eu quero trazer para você refletir hoje é que o diabo sabe tão bem disso, que se a gente estiver distraído, atolado de coisa para fazer, várias atividades, tarefas, obrigações, muitas delas até legítimas, como eu falei para vocês, existem boas chances da gente não escutar o chamado de Deus para nós. E essa distração, talvez ela não faça você perder a batalha toda, mas ela vai fazer com que você fique muito mais vulnerável aos ataques que o diabo tem preparado para você. E isso vai te trazer esfriamento no seu relacionamento com Deus. E essa semana eu lembrei de um vídeo que eu vi no Instagram. Eu não sei quantos de vocês já viram esse vídeo, de uma pessoa, tem várias pessoas fazendo isso, né? A pessoa vai no ChatGPT e ela pergunta para o ChatGPT, se quiser colocar, pode colocar: se você fosse o diabo, qual seria a sua estratégia para atrapalhar os cristãos de se relacionar com Deus e de cumprir o propósito deles na terra? E aí a resposta foi isso aqui, ó. Essa é uma pergunta provocativa e profunda, digna de reflexão séria. Se eu respondesse assumindo a perspectiva do diabo, a estratégia provavelmente envolveria, presta atenção, sutileza, distração e distorção. Sutileza, distração e distorção. Aqui está uma possível abordagem que ele poderia usar. E aí ele trouxe 7 pontos para a gente. E qual que é o primeiro? Distração constante. Aí ele descreve assim: manter os cristãos ocupados com entretenimento, redes sociais, preocupações financeiras e ansiedade, para que não tenham tempo ou energia para orar, ler a Bíblia ou cultivar intimidade com Deus. Eu achei espetacular. Porque, cara, é exatamente isso que acontece. E aí ele traz ali distorção da verdade, divisão dentro da igreja. O 4 eu achei muito forte: alimentar o ego. Levar os cristãos a buscarem sucesso pessoal, fama ou influência acima da obediência a Deus. Sutilmente trocar o propósito, presta atenção, sutilmente trocar o propósito eterno por realizações temporárias. Eu mandei para Marcela, falei: isso aqui a gente pode trabalhar legal, mandei para o pastor Mário também, ele falou assim: cara, se você pegar isso aqui e pregar sobre isso aqui, só que ao contrário, vai ficar animal. Aquele jeito dele. E ficou a dica, eu falei: não, a gente vai fazer, pode ficar tranquilo. Distração constante. Justamente para fazer a gente perder o foco de não se relacionar mais com Deus. E sabe, eu vi o Luciano Subirá falando sobre isso, e cara, é muito real. Sabe qual que é o perigo da distração? É que às vezes a gente só percebe que a distração realmente é distração quando ela dá errado ou ela acaba. Porque se essa distração continuasse dando certo, a gente ia continuar trocando as nossas prioridades e deixando Deus de lado. E aí aqui é uma frase de mãe mesmo: não é porque as coisas estão dando certo que elas estão certas. Então toma cuidado com as distrações. O segundo ponto que eu queria falar é que a gente foi criado para se relacionar com Deus. Versículo 41 diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta. Eu não lembro se o Silvio falou, mas se ele falou, vamos reforçar. Quando você vê na Bíblia essa expressão, né, chamando 2 vezes o nome, é porque tem alguma coisa para te chamar a sua atenção. E eu estudei que isso só aconteceu, se eu não me engano, 7 vezes. Marcelo, se eu estiver errado, você me corrija. Mas foram 7 vezes, e Marta é uma dessas. Em verdade, mas de nome mesmo, que ele fala de nome, Marta foi uma dessas 7 pessoas. Pedro.
Então, tem algo que Deus está querendo falar, Jesus estava querendo ensinar, chamar a atenção. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte e esta não será tirada. Isso aqui eu achei fenomenal, cara. Apenas uma coisa é necessária. Deus deseja relacionamento conosco. Era isso que Jesus estava mostrando para Marta naquele momento. Marta, para de ficar trabalhando, para de ficar dividida e vem aqui ficar comigo. Eu quero ter relacionamento, eu quero ter intimidade com você. Eu admiro a forma como você se dedica em servir a mim e aos outros, fazer as coisas bem feitas, fazer tudo acontecer. Mas eu vim aqui na sua casa, eu estou aqui. E essa é a melhor parte. A melhor escolha é você estar aqui comigo. Eu vim aqui na sua casa não pela comida, não pela cozinha organizada, ou porque sua casa é bonita, mas eu vim aqui para ter um relacionamento contigo. E aqui eu fiquei pensando, né, quando eu vou na casa do Silvio, da Rebeca, do Vinícius e da Marcela, a gente não vai lá para ficar analisando as coisas. Ó, a almofada está fora do lugar, a grama precisa cortar, né? Não. A gente vai lá por quê? Porque a gente gosta de ter relacionamento. A gente gosta da comunhão, a gente gosta de ter a presença um do outro, a gente gosta de ter as conversas sérias que a gente tem, às vezes, de poder confrontar um ao outro e trazer crescimento para a gente. Essa é a nossa essência. E era exatamente isso que Jesus estava querendo ter com Marta naquele momento. Atos diz assim, no capítulo 17, versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. 27. Para buscarem a Deus. Vou repetir de novo. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. 27. Para buscarem a Deus. Deus nos criou desde o começo para se relacionar com Ele. E não é porque Deus é carente, porque Ele necessita, não. Mas é porque nós necessitamos da presença dEle. A gente só alcança o lugar de realização na nossa vida quando a gente está rendido nos pés de Jesus. E tudo muda a partir do momento que eu entendo isso. Que eu me relaciono com Deus, não porque Ele me pede ou porque eu sou obrigado a isso. Ou porque se eu não orar, Deus vai ficar triste comigo, que eu vou ser castigado por isso. Mas a partir do momento que eu entendo, que eu me relaciono com Ele, porque eu entendi que eu sou a parte fraca e frágil da relação, e que eu necessito disso, as coisas começam a mudar. Quando a gente busca Deus, não é Deus que é preenchido. Quando a gente busca Deus, nós que somos preenchidos e cheios do Espírito Santo. É ali que a gente encontra realização. É ali que a gente alcança a plenitude com Deus. E é legal porque a nossa parte é ir até Ele, ir ao encontro dEle, buscar, conhecer a palavra. Isso é fundamental, não tem como eu falei isso aqui numa pregação, não lembro qual foi. Mas não tem como você falar que conhece de algo se você não vive, se você não respira aquilo. Se você não tem intimidade com aquilo. E como que a gente conhece a Deus? Parece óbvio, mas é bom sempre repetir. Não tem como que a gente vai conhecer a Deus? Através da palavra dEle. De você ter intimidade com Ele através da oração, de você fechar a porta do seu quarto e falar, e aí Deus, o que o Senhor tem para compartilhar comigo hoje? Mas o mais legal de tudo isso que a gente está vendo é que não é sobre o que eu posso fazer ou o que eu tenho que fazer. O mais legal é que Deus, Ele está disponível para mim e para você. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jeremias 29:12 diz, então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Deus, Ele é comigo e com você. Ele está chamando a gente para ter um relacionamento profundo. Ele está na casa, Ele já está aqui, Ele está disponível para mim e para você.
E talvez você esteja igual Marta. Jesus veio na sua casa, você está dentro da casa, mas ao mesmo tempo você não está na casa. Você pode estar na casa de corpo presente, mas o teu coração está completamente tomado de preocupação, de angústia, de sentimentos que têm sufocado a tua vida, e que até agora você não conseguiu se decidir se você vai ficar aqui na cozinha ou se você vai para os pés de Jesus, se você vai ficar aqui preso nas suas situações ou se você realmente se entrega onde você deveria se entregar. E nessa noite eu vim aqui dizer para você que Ele é a resposta que eu e você precisamos. Ele é a cura para a sua angústia, para a sua depressão, para a sua dor, para os momentos difíceis que você tem passado. Ele é a salvação que você precisa. E o mais lindo é sobre isso. Ele está disponível para mim e para você. Ele veio até a casa. Ele que escolheu você primeiro, não foi você que escolheu Ele. Ele escolheu você primeiro. Mesmo você sendo falho, pecador, com seus erros, Ele escolheu ter relacionamento contigo. E eu queria começar a caminhar para o final. Se o louvor quiser subir, já pode subir. Tem um livro, eu não li esse livro ainda, e eu vi o Luciano Subirá falando sobre ele. O livro se chama Homem do Céu. E quem escreveu esse livro foi o irmão Yun. O irmão Yun, ele é um dos maiores evangelistas na Ásia, principalmente na China. Ele foi e talvez seja ainda um dos maiores pregadores e pastores de lá. As reuniões da igreja desse cara, tipo assim, são lotadas, gente esperando para participar. E ele já foi perseguido, já foi torturado, preso por pregar o evangelho. E o Subirá, o Luciano Subirá, que estava aqui na quarta-feira, ele teve um encontro com esse cara lá em Curitiba. E durante uma conversa, ele estava falando para o Luciano Subirá o seguinte, que o inimigo, o nosso inimigo aqui no Ocidente, ele é muito pior do que o inimigo que eles enfrentam lá no Oriente. E aí esse irmão Yun estava falando para o Subirá assim, o inimigo que a gente enfrenta lá no Oriente é a perseguição. E por mais terrível que seja ser perseguido, torturado, essa perseguição ela sempre empurrou a gente para mais perto de Deus. Ele falou, mas sabe qual que é o problema? O inimigo de vocês aqui no Ocidente, ele não tem cara de inimigo. E ele está escondido atrás da prosperidade, do sucesso, as outras realizações, e vocês nem percebem que tem um inimigo. As distrações, a ansiedade de querer se preencher e querer buscar tanta coisa, que realmente quando Jesus se faz presente, isso aí perde todo o valor. Stanley Jones, que foi um missionário e evangelista, ele fala sobre o anticristianismo e o subcristianismo. Isso aqui eu achei espetacular. Ele fala assim, onde existe anticristianismo, as pessoas são perseguidas e Jesus é a única coisa que realmente importa e o único motivo da nossa busca. Mas onde existe o subcristianismo, o cristianismo já se tornou apenas mais uma parte da cultura e da sociedade. É o lugar onde o cristianismo já se tornou tão bom quanto todas as outras coisas. Começa a ser apenas mais uma coisa no meio de tantas outras. Eu não sei se você consegue enxergar isso, mas para mim, isso aqui nunca foi tão real como nos tempos que a gente está vivendo agora. Parece que você ser cristão, aceitar Jesus, se batizar no Jordão virou hype, para você ficar postando stories. Está se tornando algo supérfluo para muita gente. Mais uma coisa. Eu sou isso, eu também sou cristão.
Jesus não é só mais uma coisa no meio da sua agenda e no meio dos seus compromissos. Jesus, Ele é o centro, Ele é a única coisa. Jesus, Ele não quer ser apenas mais um no meio da minha agenda e no meio da sua agenda. E essa semana o Espírito Santo me fez fazer um exercício. Falou: Leandro, pega e escreve. Eu quero que você escreva a sua agenda. Começa escrevendo assim: eu acordo tal hora, eu faço isso, hora. E coloca o tempo que você dedica para as coisas. E eu vou ser sincero com você, eu achava que eu estava assim, voando. Porque eu estava estava acordando, vou para academia, tiro o meu tempo de leitura, hora, mas na hora que você coloca no papel, e eu não tenho vergonha de falar isso aqui para vocês, porque eu não preciso mostrar para ninguém, mas quando eu coloquei esse tempo, deu 35 minutos do meu dia inteiro, que eu dedico especificamente para ficar quieto, buscar a Deus, ler a palavra dele. E eu achava que eu estava assim, uau. Eu não estou falando que você precisa ficar 24 horas buscando a Deus. Se você quiser, amém, glória a Deus, e vai fundo. Porque a questão aqui não é sobre o tempo, mas o que Jesus me falou. Ele falou: Leandro, eu quero que você deseje me buscar. Eu quero que realmente, se foram os 35 minutos que você separou, que sejam os melhores 35 minutos que você vai entregar para mim, e que absolutamente nada mais seja importante para você. E aí foi engraçado. Se quiser colocar outra foto, que tem isso. Essa experiência para mim foi muito legal essa semana, porque isso aqui, eu e o meu padrinho de casamento lá de Maringá, a gente fica mandando um pro outro. Todo dia que a gente consegue cumprir, de ir para academia, de fazer o exercício que a gente tem que fazer. E tipo assim, eu tava super orgulhoso. No primeiro mês foi um lixo, eu não consegui cumprir, fiquei mal. Aí depois tudo done. E aí o Espírito Santo falou bem assim: eu quero esse nível de comprometimento comigo. Eu quero esse tipo de gráfico, de perfil, enfim, qualquer coisa. Eu quero que você dê a mesma prioridade que você está dando para ir para a academia, para você cuidar da sua saúde. Isso é muito importante. Mas eu quero esse tipo de profundidade, de intensidade comigo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem meia boca. Me buscar um pouquinho. Não. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí Deus fala o quê? E serei achado de vós. Intensidade. Ser intencional na busca. E eu não quero trazer peso para você nessa noite. Não quero trazer culpa. Mas como eu falei, eu quero te trazer a mensagem de que Jesus está disponível para você a todo e qualquer momento. E Ele está disposto para você, está disponível para você aqui hoje, nessa noite. Então que nessa noite você saia daqui decidido que Jesus vai ser o seu primeiro compromisso, que Jesus vai ser a sua única coisa, que Jesus ele vai ser o centro, que Jesus vai ser tudo para você. E aí você vai definir isso. Se você quer, quando você, a primeira coisa que você
que você vai fazer quando você vai acordar vai ser sair do seu quarto e ir para os pés de Jesus. Glória a Deus. Não tem uma fórmula mágica que você precisa dar 2 passinhos para cá, 2 pulinhos e 3 e a sua vida, não é sobre isso, mas é sobre não estar dividido o seu coração mais. Chega de distração. Deus, Ele não procura tanto por trabalhadores como Ele procura por filhos e filhas com corações entregues e dispostos, em qual Ele possa fluir e usar. Porque quando a gente entende que a gente é filho, cara, todo o resto vai acontecer automaticamente. E para você que está cansado, você às vezes está sem força, você está falando assim, tá, Leandro, você está falando tudo isso, está falando que eu tenho que orar, mas eu não tenho mais força para nada. Eu não tenho mais força para nada. Como eu já falei, Jesus está disponível para você aqui hoje. E Ele fala assim, ó, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É só isso. Jesus, Ele está disponível para você aqui nessa noite. E é só nele que eu e você a gente vai encontrar satisfação, plena satisfação. E enquanto os meninos ministram essa música, eu quero convidar você, feche os seus olhos, se coloque de pé, por favor. Fique em pé, feche seus olhos. Fique à vontade, na verdade. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Você está diante de Jesus agora. E eu quero que você comece a imaginar essa cena. Imagina você nessa cena que a gente acabou de ler. Jesus chegando com os discípulos na casa. Feche os olhos e imagina isso. Você chegando na casa, você dentro da casa e Jesus chegando com os discípulos. E você vendo essa cena, em qual posição que você está agora? Você está na posição de Maria, na sala, aos pés de Jesus? Ou você está na posição de Marta, agitada, correndo com tantas coisas para fazer, se preocupando com tudo, querendo dar jeito em tudo? Imagine você, em qual posição que você estaria?